Olá, gente. Eu sou a Laura, meu nome é Laura, eu moro aqui na Alemanha, em Heidelberg. Estou na Alemanha faz agora 2 anos e meio e eu decidi vir aqui para falar um pouquinho de como é que funciona o sistema de revalidação de diploma de medicina aqui na Alemanha. Claro, para quem estudou, não só no Brasil, mas em países fora da União Europeia. Qualquer pessoa que tenha estudado medicina fora da União Europeia e quiser trabalhar aqui na União Europeia como médico, precisa passar por um processo de revalidação de diploma. Quem estudou em outros países da União Europeia não precisa revalidar, o diploma já é válido, um diploma que é emitido na União Europeia é válido na União Europeia, mas só precisa fazer, comprovar que sabe falar o idioma do país, no caso da medicina, né? Eu tô falando especificamente no caso da medicina, em outras áreas eu sei que depende da área diferente. E como é que funciona então? A pessoa estudou fora da União Europeia medicina e quer praticar como médica, fazer residência aqui na União Europeia, mais especificamente na Alemanha. Em outros países o processo também é diferente, tá? Eu vou falar aqui como é que funciona na Alemanha. O processo também é um pouquinho diferente se a pessoa já fez especialidade ou ainda não, tá? Eu vou começar explicando como é que funciona para quem não tem especialidade, se formou no Brasil ou trabalhou fazendo plantão ou trabalhando como médico, mas não fazendo residência, ou simplesmente se formou e veio pra cá, tá? Tem basicamente dois meios de revalidar diploma, tá? Um deles é por comparação de diploma, tá? E o segundo é por uma prova. Só para clarificar que nos dois meios é necessário fazer uma comprovação de que a pessoa fala alemão, alemão médico mais especificamente. Esse processo também ele é variável de estado para estado aqui na Alemanha. Todo esse processo de revalidação de diploma, ele é localizado a nível de estado, estadual, tá? Então, cada estado da Alemanha tem as suas regras, tá? É claro, basicamente elas são bem parecidas, mas em detalhe elas são diferentes, tá? Eu vou falar aqui como funciona no estado de Baden-Württemberg, que é onde eu tô morando, que é onde fica Heidelberg, onde fica Stuttgart, Freiburg, essas são as maiores cidades, Ulm. E, como eu falei, em outros estados varia um pouco, mas, assim, a questão de ter essas duas formas, isso é na Alemanha inteira, tá? Primeira forma, por comparação de diploma. Primeiro a pessoa precisa fazer uma prova de alemão médico, tá? E primeiro na verdade, para poder entrar com o processo de revalidação de diploma, a pessoa precisa já ter um nível alemão B2, tá? Uma prova que, por exemplo, TELC, que comprove a nível B2 de alemão, tá? Isso é assim, ó, para começar, tu já precisa ter isso. E aí a pessoa precisa fazer uma prova que chama Fachsprachenprüfung, onde isso significa prova de alemão médico, tá? Ou alemão, alemão médico. E essa prova, ela é na verdade nível C1, tá? Então, tu precisa ter já o B2, mas a prova vai ser no nível C1. E não C1 normal, como tu vai fazer em qualquer escola de alemão, mas alemão C1 médico, tá? Precisa aprender os termos médicos. Então, esse é o primeiro passo do processo. Tanto para o método com comparação de diploma, tanto quanto para a prova de validação, os dois tu precisa fazer essa prova primeiro, tá? Os dois precisam fazer a prova de alemão médico, tá? E aí, muitas pessoas
pelo menos no início, preferem fazer essa por comparação de diploma, porque não querem fazer uma prova de revalidação de diploma, preferem tentar comparar o diploma pra ver se conseguem revalidar sem precisar fazer a prova, tá? Essa era a minha ideia também no início, tá? Porque eu não tava afim de fazer a prova, simplesmente. E aí eu comecei a pesquisar e pesquisar, e então o primeiro passo foi ir atrás de todas as ementas das disciplinas que eu cursei na faculdade, tá? Todo detalhado, tudo que foi incluído em cada uma das matérias dos 12 semestres de medicina. E a minha universidade, isso também é variável no Brasil, mas a minha universidade não me fornecia esses documentos em inglês, só em português, tá? E aqui eles só aceitam em alemão, ou alguns casos já ouvi falar que eles aceitam em inglês também, tá? Mas, assim, oficialmente em alemão. E aí eu fui atrás dessas ementas e organizei todas. No fim eu tinha mais ou menos umas 80, 100 páginas de ementas e eu teria que traduzir elas para o alemão, tradução juramentada, né? Daí fui fazer o orçamento e o orçamento dava mais de 3.000 euros. E foi aí que eu pensei que talvez não valesse tanto a pena eu fazer por comparação e simplesmente encarar a prova. E outro fator também é que eles comparam o teu diploma com o diploma aqui da Alemanha, com o currículo aqui da Alemanha, da medicina, mas isso não quer dizer que eles vão aceitar. Eles comparam e veem se tem algum déficit. E se tiver algum déficit, pode ser que eles peçam ou te deem a chance de tu fazer, por exemplo, um estágio que está faltando, ou alguma outra coisa que esteja faltando. Ou então alguém da tua universidade do Brasil pode escrever dizendo: ah, não, dentro daquela matéria lá, a pessoa teve essa e essa matéria, não está na ementa, mas teve isso, isso e aquilo. Aí tudo depende também da boa vontade das pessoas da tua universidade do Brasil e também das pessoas daqui, porque esse processo é um tanto quanto heterogêneo, digamos, depende muito das pessoas que estão envolvidas e também é um avaliador que compara os diplomas, então é muito pessoal isso, assim. Então pode ser que no final eles simplesmente digam não tem como fazer por comparação de diploma. Isso, pelo que eu tenho ouvido, tem acontecido bastante frequentemente, eles dizem que não. E aí a pessoa, no final das contas, tem que fazer a prova de qualquer forma. E esse procedimento pode durar, assim, ó, 1 ano, 2 anos. Não é um processo rápido, tem muitas pessoas na fila. Então, assim, a minha escolha foi baseada justamente no preço da tradução e nessa incerteza de tu não saber. Tu pode fazer tudo isso, gastar todo esse dinheiro, todo esse tempo, e pode ser que no final eles digam que não. Assim, tem gente que consegue, tá? Tem gente que eu já conheço gente que já conseguiu por comparação de diploma, e acho que é, assim, ótimo se a pessoa conseguiu, né? Mas na minha escolha eu achei simplesmente muito arriscado, não queria gastar todo esse tempo, todo esse dinheiro. E aí eu optei por fazer pela segunda opção. E a segunda opção qual é? É fazer essa prova de revalidação do diploma. Então, como eu falei antes, primeiro todo mundo tem que fazer essa Fachsprachenprüfung, que é a prova de alemão médico, e depois tem que fazer a Kenntnisprüfung. E essa prova é uma prova de conhecimentos médicos. Enquanto a primeira, eles te avaliam a tua capacidade de falar alemão médico, não só com pacientes, mas também com médicos. Ou seja, tu tem que saber distinguir a linguagem que tu vai falar com o paciente da linguagem médica, tá? Claro, como a gente faz no Brasil, né? Tu não vai ficar falando termos médicos com o paciente, ele não vai entender. Mas tu tem que também saber fazer isso aqui em alemão. E aqui também tem a questão de que entre médicos eles falam os termos em latim, ou derivados do latim, né? E entre médico e paciente tem que falar os termos que são em alemão mesmo, assim. E eles não têm nada a ver com os termos do latim. Então tem que decorar uma lista gigantesca de palavras. Mas enfim,
indo para a segunda prova, a Kenntnisprüfung. Essa é uma prova que eles vão, assim, todo mundo parte do princípio que tu já sabe se comunicar em alemão, porque tu passou nessa primeira prova. E nessa prova eles vão, então, testar o teu conhecimento médico. É uma prova que ela é equivalente à prova que os alunos fazem aqui, tá? É uma prova que aqui os alunos têm que fazer durante a faculdade 3 provas, tá? 3 Staatsexamen, que é o que eles chamam, tipo, provas do Estado. E dá pra comparar com os STEPs dos Estados Unidos, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro. E a gente só precisa fazer o terceiro, tá? E eles precisam fazer os 3. Então essa prova que a gente faz, a Kenntnisprüfung, ela é análoga à terceira prova que eles fazem aqui, tá? É uma prova oral. Aí depende muito também, não só de estado, mas também de cidade para cidade. Mas assim, no geral, tá? Tentando generalizar um pouco, primeiro tem uma parte prática, tu com o paciente, tu tem que fazer anamnese, exame físico, aí tu tem que escrever, né, tudo. E essa é a parte prática. Aí na parte prática tem uma terceira parte que tu vai apresentar o caso, tá? E aí a segunda parte, tu senta com uma banca de 3 professores e eles vão te fazer perguntas. Cada um tem 15 minutos para fazer perguntas e geralmente é um da medicina interna, um da cirurgia e uma terceira especialidade que varia muito, tem diversos tipos, tá? Outra hora eu posso falar sobre isso. Algumas pessoas já sabem de antemão qual é essa terceira, outras não sabem, depende de onde tu faz a prova, tá? E aí cada um tem 15 minutos para fazer perguntas gerais, não precisa ser sobre o paciente anterior, pode ser, assim, tudo da medicina. E depois desses três médicos, cada um 15 minutos, acabou a prova, tá? E aí, geralmente assim, sei lá, 5 minutos, no máximo 5 minutos depois da prova, eles já te falam se tu passou ou não passou. Não tem nota, é passou ou não passou. Se tu passou nessa prova, tá validado o diploma. E tu tem a Approbation, que é o que eles chamam, é o diploma de médico, tu pode exercer medicina aqui. É a mesma coisa que os estudantes de medicina daqui recebem quando eles passam no terceiro Staatsexamen deles. Então, a Approbation deles e a gente também recebe a Approbation. Tem algumas pequenas diferenças, mas assim, no geral, é a mesma coisa. Então, acho que é isso por enquanto. Espero ter ajudado um pouquinho e até mais.